Olá pessoal, estamos dando sequência aqui ao nosso estudo da Gênese, capítulo 1 ainda, os itens 27 e 28. Né? No item 27 ele vai falar sobre por que Jesus teria comentado sobre o Consolador e se referia ou a um novo Messias. Lembrando que a gente olhando até simbolicamente para as revelações, a gente percebe em Moisés uma primeira revelação com vários profetas maiores ou menores trazendo revelações. Tem livro lá que tem 4 capítulos, né? Tem livro que tem uma série de capítulos. Se a gente vê a segunda revelação, Jesus trazendo a condição de amor, a gente também vê depois dele cartas. Cartas como sendo os apóstolos construindo aquilo no dia a dia, na prática, na experiência, e agregando valores humanos inspirados espiritualmente. E aí surgem as cartas de Paulo, Pedro, João, Tiago, etc. Então, uma obra subsidiária ali também. Do ponto de vista espírita, considerando o espiritismo a terceira revelação, o consolador prometido nesse aspecto, nós temos ali o Pentateuco kardeciano como esse núcleo e as obras subsidiárias surgindo como extensão das próprias cartas. Então, é como se as cartas de Chico Xavier fossem as cartas equivalentes a cartas de Paulo, as cartas de Divaldo Franco fossem equivalentes às cartas de Pedro, e assim sucessivamente, guardadas naturalmente as devidas proporções, né? Porque nós estamos falando lá no começo de apóstolos e aqui de profetas, que também se posicionaram assim, mas nessa transição de discípulos para apóstolos, e muitos deles já bem mais próximos de apóstolos do que da maioria de nós, que ainda guardamos essa posição inicial de discípulos. Né? Mas quanto mais. Existe até duas lições do Emmanuel que ele diferencia discípulo de apóstolo, isso também está lá na coleção Caminho, Verdade e Vida, naqueles 4 livrinhos, você pode pesquisar. Tem um acervo interessante, o Testamento da Bíblia do Caminho online, que é uma fonte de consulta excelente para qualquer obra, e o Emmanuel ele escreve um livro que se chama O Consolador. Né? E aqui entrando no aspecto da consolação, né, porque que é como se Jesus já previsse que a gente ia se desviar de alguma forma, esquecer muito dos seus ensinos e que a gente precisaria estar sendo relembrado. Né? E é muito contundente a presença de revelações espirituais quando você está muito perto de um médium que está conectado com uma esfera mais cósmica, como o trabalho, por exemplo, do Chico Xavier, e essa dimensão aí de evangelização do Brasil, né? A princípio, né? E não só de uma cidade, uma comunidade, que às vezes é a missão de um profeta mesmo, evangelizar uma família, evangelizar um centro espírita, né? Um médium nesse sentido, na condição de profeta. O Allan Kardec trabalha isso muito bem no capítulo sobre a fé que move montanhas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, falando exatamente do médium como essa função. Né? O Chico encontra com o Divaldo uma vez, na verdade o Divaldo vai procurar o Chico, e aí ele fala, o Divaldo fala com o Chico, isso aí você pode ver no filme Divaldo, é muito lindo esse encontro. Ele falou, Chico, eu tinha vontade de vir cá ficar com você. E aí o Chico fala, nós somos como postes de luz, então a gente precisa ficar afastado, porque não faz sentido 2 postes muito próximos. Né? Então é isso, assim, o Kardec deixa isso claro, que os médiuns nessa condição de profetas, de micro-reveladores, micro ou macro, dependendo da sua envergadura, do seu trabalho, né, da sua condição, tem essa função de trazer essa consolação. Então, em suma, qualquer discussão espírita sobre qualquer assunto, no final a pergunta realmente deve ser: ela consola em quê? Né? Ela estimula em que ao bem, a caridade, em que ela ergue o indivíduo culpado de alguma coisa. Né? E aí você retoma, por exemplo, a consolação de Jesus em relação a vários aspectos, reafirmando Moisés, mas no nível amoroso. E aqui a gente vê o Espiritismo reafirmando Jesus, mas no nível de consolação, trazendo elementos mais contundentes de verdade, né? De verdade espiritual. Né? As descrições de André Luiz nas obras de Chico Xavier são exímias, assim, são muito profundas sobre os aspectos psicológicos da criatura no mundo espiritual, até mesmo os aspectos socioambientais, arquitetura, etc. Já preparando a gente para uma dimensão diferente. E um dos consolos principais do nosso contexto hoje é a visão materialista, né? Então, a contundência da revelação espiritual hoje, mostrando para o sujeito que está sem sentido na vida, de que existe um porquê, existe um para quê, existe um algo mais, né? A contundência da fala daquele que quem espera, né? Sentar-se à direita ou à esquerda, de ficar na posição de joio ou de trigo,
no final da existência, né? De buscar o seu para quê e tentar realizá-lo ao longo da vida. Isso é altamente consolador, isso desperta motivação, entusiasmo, interesse, ainda que seja brasa, ainda que seja precisa ser soprado, né? Toda semana, às vezes numa frequência religiosa, espírita ou qualquer que seja, mas é uma dimensão ali de reacender a vela do sujeito, da alma, que procura a si mesma nesse aspecto, procura Deus em última análise, para ela se realizar. Então, esse é o item 27. E como o 28 complementa, a gente já inclui ele aqui, nesse aspecto, mostrando que tem muitas coisas que quando Jesus fala que eu não poderia explicar e tal, é porque nós podemos entender que existe aí um grande avanço da ciência a ser realizado, a fim de que nós possamos incorporar elementos mais e cada vez mais racionais à fé, no sentido dela estar solidamente embasada no que se diz dentro do meio espírita, que é a fé raciocinada, né? É aquela fé que não se abala frente a revelações da ciência, da razão, porque ela aceita os fatos da verdade, independente de onde eles surjam, quer sejam da ciência, da arte, da filosofia, da religião. O elemento verdade é incorporado na construção de uma fé robusta. Então você não parte a princípio só do que você acredita e com isso você combate as verdades, por exemplo, da ciência. Você pode incorporar elementos da ciência, fortalecendo a sua fé e seguindo até o próprio conceito de Kardec, né? Se a ciência está falando uma coisa, sua fé, sua religião outra, fica com a ciência numa visão mais positivista, porque ele entende que o dogma, nesse sentido, ele tende a prender a criatura, né? E aí a gente lembra Jesus de novo: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então Jesus reafirma Moisés, ampliando Moisés em relação aos princípios fundamentais do seu ensino, e o Espiritismo não vem trazer, né, nesse sentido, grandes novidades, ele reafirma Jesus, ampliando a visão nossa sobre a realidade espiritual e todas as perspectivas incluídas nesse bojo, como a reencarnação, a mediunidade, a comunicação com os espíritos, etc. Fica aí o convite. E, capítulo 1, itens 27 e 28. Nós seguimos na próxima semana. Um grande abraço.